Começou a gravar ainda não. Boa noite. Estamos aqui hoje reunidos para o 6º encontro da nossa mentoria Unlock, o 6º e último encontro da nossa mentoria. Quero fazer um recap, aproveitar, né? Já que é o último dia mesmo, acho que é legal a gente recapitular o que a gente viu aqui até hoje, para entrar no assunto de hoje, que vai ser sobre falta de compromisso, né? Então, nós passamos aqui, nesses encontros aqui, nas quartas-feiras, pelo assunto de foco, primeiro, né, onde vocês definiram os objetivos, né, de vocês individuais para trabalhar dentro desse processo de desbloqueio de performance. Falamos também um pouco do dinheiro, né, e da situação financeira, o impacto que ela pode ter, né, na performance. Falamos um pouco sobre a perda de visão, que também é outro bloqueador de performance, que é tentar manter a visão, manter o foco no objetivo, não perder de vista para não desanimar diante das adversidades. Falamos também um pouco aqui da gestão do tempo, né, que é uma habilidade super importante para quem quer performar melhor na vida, controlar os compromissos, se planejar para poder executar o que é preciso fazer. E na última aula a gente falou sobre falta de conhecimento. Trouxemos aqui, primeiro, falamos bastante sobre a importância, né, da obtenção de conhecimento para poder se desenvolver e performar melhor. E eu trouxe aqui uma série de ferramentas que estão super atuais aí, né, o uso da inteligência artificial para poder facilitar a nossa vida e melhorar a nossa aquisição de conhecimento, aí poder focar as nossas habilidades em análise, em treino e utilizar das ferramentas de inteligência artificial para poder facilitar esse processo, né, agilizar esse processo. E hoje o assunto, né, para essa última aula, não poderia ser diferente, nós vamos falar um pouco sobre a falta de compromisso e o impacto que ela pode ter na performance, né. Então, dentro desse assunto da falta de compromisso, vou falar de novo porque que eu trouxe isso aqui, né, nessa conversa nossa aqui. Quando eu falo aqui de falta de compromisso, eu trago ele como um bloqueador de performance, porque não adianta nada a gente ter especificado um objetivo, focar nesse objetivo, trazer né, a motivação para não perder a visão dele, né, ter clareza sobre isso, cuidar bem das minhas finanças para continuar investindo nos conhecimentos que são necessários, se eu não tenho o compromisso para fazer a coisa acontecer no dia a dia, né, na prática em si, né. Então, falta de compromisso é um super bloqueio de performance, ele impede você de executar o que você planejou para fazer. Então, é por isso que eu trouxe esse assunto para vocês hoje. E falando aqui de falta de compromisso, entrando direto nesse assunto, eu trouxe aqui a definição de compromisso, né, o significado dele. Então, do latim compromittere, que quer dizer que une com, e que significa junto, né, e primotere, que é o resto, né, do com, mais o primotere, que é prometer. Então aqui nada mais é, né, de você, né, junto com o que você o que você prometeu fazer. Então é você mais o seu objetivo, no final das contas. Então lembrando lá na primeira aula, o que você se comprometeu a fazer dentro desse processo aqui para melhoria da sua performance. Qual que foi o objetivo que você trouxe para dentro de você nesse trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, o compromisso que você firmou com você. E como é que a gente vai fazer isso valer na vida. Então, assim, uma frase de Abraham Lincoln aqui que eu trouxe para vocês, que o compromisso é aquilo que transforma uma promessa em realidade. No momento em que você se compromete com algo, é quando você consegue transformar aquilo que você prometeu em realidade. E o JJ falou uma coisa muito legal sobre compromisso, ele fala sempre assim, compromisso não é uma palavra, é uma atitude. E eu gosto dessa frase dele, porque dentro dessa frase simples, é simples sem ser simplório, né, na verdade. Porque é verdade mesmo, não adianta eu falar que, dou a minha palavra só, tô me comprometendo, não, é uma atitude mesmo, se comprometer a ir lá e fazer, e na hora que precisar fazer a coisa acontecer, executar o que precisa ser feito, no horário que precisa ser feito, da maneira que precisa ser feito, passando por cima das adversidades, né. Então, aqui a Martina Navratilova, ela fala aqui uma coisa, também uma analogia bem legal, ela fala que a diferença entre envolvimento e compromisso é como o bacon e os ovos. Por quê, né? Porque a galinha está envolvida em botar o ovo, né? O porco está comprometido. Por quê? Porque o porco é quem dá carne para o bacon, né?
Então, tá envolvido numa situação, tá envolvido dentro de um projeto é uma coisa. Vocês estarem aqui, envolvidos nesse projeto de melhoria de performance é uma coisa, agora tá comprometido é o que vai fazer a diferença, é botar em ação, é tirar a carne mesmo, entrar no processo, fazer, suar, né, é o tal do envolvimento mesmo, mais físico, né, de ação mesmo. Então, um pouquinho aí sobre a analogia do compromisso e do significado, para vocês saberem o poder que tem isso, né. E daí, para falar de compromisso aqui, eu fiz uma escolha, bem legal, e eu vou falar um pouco para vocês da visão do compromisso, né, dentro do livro Os Quatro Compromissos, que é do Dom Miguel Ruiz, e é um livro de cabeceira, que eu tenho de cabeceira e inclusive indico para vocês, esse livro. Eu vou deixar depois os dados dele direitinho, o nome, tudo direitinho lá no nosso grupo para vocês poderem adquirir. É um livro bem fininho, de uma leitura bem fácil, mas que eu acho que dá para ser uma bíblia aí para quem está querendo firmar compromisso com as coisas na vida. E ele traz o compromisso em si dividido em 4 partes, e é como eu quero entregar para vocês hoje, aí, de uma forma bem prática, para a gente trazer para a vida e fazer valer esse compromisso que vocês fizeram comigo lá no início de melhorar a performance através dessas ferramentas todas que eu venho trazendo para vocês. Então, o primeiro compromisso que eu quero falar aqui é o seja impecável com a sua palavra. É o primeiro compromisso que inclusive o Dom Miguel traz no livro, né. Então assim, é o compromisso mais importante e também o mais difícil de cumprir. Cumprir com a palavra, ser impecável com a sua palavra. E daí vamos lembrar aqui, né, que quando a gente volta, né, nos termos bíblicos aí, a palavra tem o dom de criar, né, da criação. E se a gente olhar lá na Bíblia lá, o primeiro versos que a gente encontra lá em Gênesis é: "No início havia o verbo". E o verbo, né, fez tudo isso que a gente conhece aqui, né, segundo a Bíblia. Então assim, o poder de criação que a palavra tem. E aí ele traz isso de uma forma bem interessante, que ele fala que é através da palavra que a gente expressa o nosso poder criativo. Então, no momento em que eu começo a usar a minha palavra, eu começo a criar uma realidade. Eu começo a direcionar o meu pensamento para alguns comportamentos, algumas ações que vão definir os meus resultados. Então, a palavra tem esse poder de expressar o seu poder de criar, tanto positivamente quanto negativamente. Então, pensar, né, em ser impecável com a sua palavra. Mais do que isso, a palavra manifesta a nossa intenção, aquilo que a gente tem dentro, a vontade que a gente tem de fazer algo. Então, a gente expressa através da palavra. Então, quer dizer, ser impecável com ela é importantíssimo quando a gente pensa nisso, né? Se eu estou manifestando a minha intenção, como é que eu estou colocando a minha palavra no mundo? Como é que eu estou utilizando isso para agir e melhorar? E a palavra é força, né? É força. Ela, no momento em que eu coloco a minha palavra em ação, eu vou fazer tal coisa, tem uma força dentro disso. Eu coloco uma força aí, uma intenção de força no mundo e na vida, né? E através dessa força que a palavra tem, ela tem o poder de criar eventos na nossa vida. A gente fala muito, vocês ouviram falar, né, e há alguns anos isso tem ficado muito em alta, o segredo, né, a história do segredo, que é estudado pela física quântica, né, que os pensamentos e as palavras têm o poder de criar, né, que tudo são átomos e os átomos todos juntos vão criando a realidade, né, que todos nós somos pequenas partículas de átomo. Então, quando eu falo aqui do poder de criar eventos na nossa vida, eu estou falando aqui, não tem nada de espiritual por trás disso aqui, do que eu estou dizendo, tá? Eu estou dizendo aqui ciência. Eu estou dizendo aqui, eu estou falando de física quântica, é científico. O poder de criar eventos na nossa vida através da palavra. No momento em que a gente fala, a gente está construindo átomos para construir situações. Então, pensar sobre essa importância de continuar sendo impecável com aquilo que eu falo. E, ainda dentro da impecabilidade da palavra, né, a impecabilidade da palavra, então vamos explicar lá, né, do impecável, do latim peccato, que significa pecado. Então, quando eu falo que eu quero ser impecável com a minha palavra, é sem pecado, sem nenhum pecado naquilo que eu digo.
Então, ser impecável é assumir a responsabilidade pelos seus atos, sem julgar ou se culpar. Só responsável, ponto. Porque tem uma diferença quando eu me responsabilizo por algo e quando eu me culpo por algo. Então, ser impecável é assumir a responsabilidade com algo. Então, quando eu estou falando de ser impecável com a minha palavra, é assumir a responsabilidade daquilo que eu disse, daquilo que eu me comprometi, né? Voltamos lá no compromisso. E daí eu fico uma pergunta para vocês, assim, para pensar durante essa conversa que a gente vai seguir tendo aqui, como é que você tem usado as suas palavras? E eu não quero nem que você expanda muito esse pensamento agora, eu quero que você foque aqui. Como é que você tem usado as suas palavras em relação a esses assuntos que a gente tem trazido dentro da mentoria? A respeito do seu objetivo, do desejo que você tem interno de melhorar a sua performance dentro de uma área específica, porque cada um tem o seu individual aqui, né? Como é que você tem usado as palavras em relação a esse objetivo que vocês estão trabalhando aqui? Como é que tem sido? Eu estou usando palavras que são positivas, que criam essa força para construção, para progresso, ou eu tenho usado essa palavra com culpa, com lamento? Como é que está sendo isso? Então, para lembrar aqui, não usa a palavra contra você, em primeiro lugar. Sabe, não, eu sou desorganizado, eu sou desorganizada, eu não me planejo, ai, não, isso não funciona para mim, eu não consigo. Não use palavra contra você. Se a palavra tem força, se ela tem esse poder de criar, eu continuo criando para mim a realidade de que eu sou irresponsável, de que eu não sou eficiente, de que eu não sou inteligente, de que eu não sou organizado e por aí vai. Então não use a palavra contra você. E aí isso se estende aqui, né? Não use a palavra contra os outros, porque você também está criando realidade. Você também está criando realidade, ela tem força. Então aqui lembrar que a palavra é um compromisso, seja ele bom ou ruim. Então, o cuidado que eu tenho que ter quando eu falo impecabilidade da palavra aqui, é como é que eu estou usando essas palavras no meu dia a dia e na minha vida, e minimizando isso aqui, resumindo isso que eu estou dizendo, para esse trabalho que a gente está fazendo aqui junto. Como é que você está se olhando? Que histórias. E eu, quando eu estou falando isso, não é só a palavra dita, não. Porque a maior parte das conversas que a gente tem, nas 24 horas que a gente vive com a gente, né? A gente tem com a gente mesmo. Como é que está sendo a sua conversa interna com você? Quando você está assumindo um compromisso aqui de melhorar a sua performance? O que você tem dito para você dentro desse tempo aqui? Quando vem por exemplo, na semana passada eu falei aqui muito sobre conhecimento, né? Fiz várias provocações para vocês sobre como é que vocês estão buscando conhecimento, de que forma isso está sendo, vocês estão crescendo só em conhecimento e não estão aplicando. E como é que você se sentiu? Que coisas você estava se dizendo durante as apresentações? Quando a gente falou aqui de gestão do tempo, por exemplo, planejamento, como é que eu estou gerindo, né, as minhas atividades no dia, que coisas você andou se dizendo? E eu acho importante fazer esse follow-up do que foi até aqui, porque quando você para olhar e lembra que o compromisso chega através das palavras, você fazer uma mudança aí. Quando a gente encara de frente isso, a gente tem a oportunidade, a vida está dando uma oportunidade da gente mudar a direção e falar, pô, por essa direção não tá legal para mim. Eu não estou gerando coisas boas para minha vida. Eu não estou gerando oportunidades de realmente conseguir caminhar para frente. Muda a direção. Então, faça essa análise interna, eu acho importantíssimo fazer isso. Então, primeiro, o compromisso aqui, seja impecável com a sua palavra. Então, deu a palavra, se comprometeu, seja impecável. E use as palavras a favor de você, daqui para frente. Segundo compromisso, a segunda vertente do compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Aqui eu também vejo assim, a gente fala assim, impecável com a palavra como mais difícil, mas eu particularmente também encontro esse aqui uma dificuldade nesse compromisso. Não levar nada para o lado pessoal. E quando eu falo aqui em nada, é nada mesmo. E a gente vai aprofundar aqui um pouco disso, para vocês entenderem o nada. Então, o problema, né, geralmente que está em levar para o pessoal é a presunção da gente achar que tudo é sobre nós. Eu, sabe? Tudo que está acontecendo, tudo que é dito, tudo é sobre mim. Então, quando eu levo para o pessoal, eu aceito o lixo emocional das outras pessoas.
E é dos outros aqui, é dos outros e das situações também, tá? Porque tem situações que acontecem, vou dar um exemplo aqui, vai, eu tô saindo de casa, de repente tem um pneu furado. Ninguém furou o meu pneu, né? O pneu é de borracha, feito cheio de ar, anda nas ruas, ainda mais para quem mora em cidade grande, né? Capitais, como nós moramos aqui, né? Todos estão aqui. O furar pneu é uma coisa que acontece. E acontece, se a gente fosse fazer uma estatística, acontece muito com muitos carros durante o dia todo. Não é nada pessoal. Não é contra mim. Então não é só são os outros, os feedbacks que eu recebo, as críticas, sejam elas destrutivas ou construtivas, sabe, a opinião das pessoas, não, são as situações também que eu vivo e eu passo, achar que tudo é contra mim ou a respeito de mim, sabe? É tudo sobre mim. E não é. Então, parar de levar para o pessoal para deixar de aceitar esse lixo emocional, de colocar para dentro aquilo que você não está precisando. Muito pelo contrário, a gente tem bastante lixo emocional, é para botar para fora, jogar fora e tirar, né? Ficar trazendo para dentro não dá. E daí, assim, e vencer as críticas, né? Que não é uma tarefa muito fácil. Vencer as críticas como? Através do compromisso com o seu objetivo. Ter a noção clara por que você está realizando isso e o que você tem que fazer para realizar. Porque vem aquelas críticas, ainda mais quando a gente está focado em fazer algo que desafia a maioria das pessoas. Quando a gente está focado, e aqui, bom, tá aqui o Osni e a Kátia, eu posso falar disso sem pestanejar, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Vocês estão focados, tanto quanto eu, em praticar atividade física diária, né? Daí, se alguém te convida para ir a algum lugar e fala, não, amanhã eu tenho que acordar cedo porque eu vou na academia, ou não, hoje eu não vou porque eu vou na academia, o que a gente escuta? Tem aqui uns exemplos aqui, mas a gente escuta várias coisas, devem ter várias frases aí na cabeça de vocês. Mas você não vai sair? Nossa, mas tá ficando bitolada, hein? Só fala disso, só pensa nisso. Ah, não vai comer isso? Sabe? Ah, aqui, tá aqui, ó. Hoje, véspera de feriado, 8:30 da noite quase, você tá aqui. Curso de final de semana, em véspera de feriado. As pessoas questionam e tem uma crítica por trás disso, né? Então, assim, como é que eu venço isso? Dentro do compromisso mesmo, porque eu tenho o meu objetivo, é o compromisso com o meu objetivo. É a noção clara por que eu tô fazendo aqui, o que eu tô fazendo e por que eu tô fazendo. Por que eu tô aqui dedicado 1h30 numa véspera de feriado? Porque eu tô num trabalho de melhorar minha performance em X assunto, que cada um tem o seu. Então, é lembrar que essas críticas não podem entrar. E ela não entra quando eu estou comprometido com aquilo que eu estou fazendo. Então, um jeito de não levar para o pessoal é lembrar o porquê que você está realizando tal atividade. Para as críticas, né? E ainda dentro do não leve nada para o pessoal, né? Esse segundo compromisso, vale o mesmo para crítica e para elogio. Ai, Cíntia, mas como é isso, né? Se um deles, ou a crítica ou elogio, entra em mim, é porque eu tenho um espaço aberto para o outro entrar também. Então, daí você vai me perguntar, mas Cíntia, eu não posso receber um elogio? Pode receber um elogio. Desde que você saiba que isso é sobre a pessoa e o que ela tem dentro dela para te dar. Que não é sobre você, é sobre ela. E da mesma forma vale para as críticas. Quando vem uma crítica, não é sobre você, é o que a pessoa tem dentro dela para dar para você. Então, eu teve uma vez, eu não lembro onde eu escutei isso, acho que foi numa palestra, que era uma frase, acho que do Dalai Lama, que ele falou que a gente só é capaz de reconhecer aquilo que a gente tem dentro. Que se você não conhece, se eu mostrasse pela primeira vez um objeto aqui que vocês nunca tinham visto na vida, não falasse o nome, não explicasse, mostrasse, vocês não iam reconhecer aquele objeto, nunca viram na vida. Agora, se eu nomear aquele objeto, explicar a utilidade dele, vocês passam a reconhecer esse objeto. E aí, numa próxima vez que alguém trouxer e mostrar esse mesmo objeto, vocês reconhecem ele. Por quê? Porque já viram antes. Porque já tem informação dentro de vocês. Então, quando eu reconheço algo em outro, seja ele positivo ou negativo, é porque eu tenho dentro de mim. De alguma forma, aquilo está dentro de mim, porque senão eu não reconheceria. Senão eu não perceberia que está lá. Então, quando eu elogio alguém, reconheço em alguém uma atitude positiva, uma qualidade, é porque aquela qualidade mora em mim também, de alguma forma. E a crítica é da mesma forma. Então, quando alguém vem e te critica, aquilo é sobre a pessoa. O que ela está enxergando em você é o que ela tem dentro dela.
Nem sempre é contra você, é a respeito dela, e o elogio também. Ela tá reconhecendo em você uma coisa que ela já tem dentro dela. Parece complexo, mas tem muita lógica, muita lógica. Analisem aí o que vocês reconhecem nas pessoas e vejam se isso não mora dentro de vocês. Porque a gente só faz contato com aquilo que a gente reconhece. Se vocês nunca tivessem visto, vocês não saberiam nem nomear. E da mesma forma as pessoas com vocês. Por isso que a psicologia fala muito de projeção, né? Quando eu critico alguém, eu falo sobre a pessoa, eu estou me confessando, né? Porque na verdade esse reconhecimento que eu tenho, na maioria das vezes é quando é um lado que eles chamam de lado sombra, que é aquilo que eu nego em mim, e eu vejo aquilo exacerbado no outro a ponto de me incomodar de uma forma, assim, indescritível. E aí me deixa mal, me deixa nervoso, tal, e aí quando eu falo já vem na fúria, numa energia, né, para falar. Por exemplo, a pessoa que fica muito brava com mentira, provavelmente ela tem que fazer um esforço interno para não mentir. E aí quando vê o outro mentir, aquilo vem na cara dela, assim, nossa, mentiroso, incomoda demais. Então, internamente pode até ser que ela tá fazendo um trabalho para não mentir, mas é uma coisa toda, sabe, eu faço tanto para não mentir, como é que esse cara de pau vem e mente para mim, na minha cara? Então aquilo incomoda, mas ela reconhece, tá dentro dela, não tá fora, tá dentro dela, tá no outro lugar. Então, entender que tanto as críticas quanto os elogios estão nas pessoas e não em nós. Quando a gente recebe um ou outro, não é sobre nós, é sobre quem está dizendo. Então, vale o mesmo para os dois. Então, você pode receber elogio? Pode. Desde que você entenda no momento de elogio que ela está reconhecendo em você algo que ela já tem nela. Porque na crítica vai ficar um pouco mais simples de não colocar para dentro também. Então, assim, o Paulo Coelho falou uma frase aqui, eu achei bem legal e trouxe para vocês. A melhor forma de se proteger contra críticas é parar de se importar com os elogios. Então, quer dizer, na verdade, o que ele está dizendo aqui, exercite isso com os elogios. Exercite não se importar, né? Porque o importar é colocar para dentro, né? Quando a gente está falando de uma importação de mercadoria, estou trazendo algo da China, por exemplo, que hoje em dia é bem comum, né? Eu estou importando uma mercadoria, então estou trazendo de outro país para dentro do meu país. Quando eu falo em me importar com algo, quer dizer que eu estou pegando aquela situação ou aquela palavra dita e estou colocando dentro de mim, eu estou importando para dentro de mim. Então, quando eu digo eu me importo com tal situação, é porque eu coloquei aquela situação para dentro de mim. Então, para parar de se importar com as críticas, o que ele diz aqui, pare de se importar com os elogios. Não coloque para dentro nem os elogios, que as críticas também não vão entrar. Exercite através dos elogios. Então tá aí o desafio do não leve nada para o pessoal, que é o segundo compromisso. Terceiro compromisso, não tire conclusões. É só coisa pouco desafiadora para hoje, tá? Só coisa pouco desafiadora. Então, a gente tem uma tendência de tirar conclusão sobre tudo, né? E o tal do presumir, né? Presumir. Então, às vezes, com medo de pedir esclarecimento sobre as coisas, né? Não quer perguntar, não quer dizer que não entendeu, não quer perder tempo, ou já faz um pré-conceito, né? Uma pré-concepção da situação, né? Por outra situação que você já tenha vivenciado, você já tira aquilo como verdade, tira a conclusão. E daí, pior, né? Quando a gente tira a conclusão, a gente tem uma ilusão terrível de achar que a gente está certo. A gente conclui e ponto, estamos certos. E daí a gente acaba tentando transformar algo ou alguém em errado, em incorreto, porque eu sou certo. Eu tirei a conclusão, acho que aquilo está correto, não, automaticamente o outro está errado. Automaticamente, qualquer coisa que venham dizer diferente daquilo está errado. Seja o algo ou alguém. E por que a gente presume, né? Tem uma explicação científica também para isso. Porque, assim, existem muitas perguntas para as quais a nossa mente racional, né? Nosso cérebro racional, ele não tem uma resposta. Então, ele fica sedento por resposta. Então, como é que a gente satisfaz essa necessidade cerebral? A gente presume. E daí vira uma coisa assim tão automática que não importa se está certo ou se está errado. Uma resposta que eu tenho já me dá segurança. Então, assim, é como se tivesse uma coisa natural do cérebro que tem que dar uma resposta. Então, para se sentir bem e seguro, senão eu estou perdido. Então, você presume algo, tira uma conclusão e já dá uma segurança. E nem importa se está certo ou está errado.
Então, o que mais a gente escuta quando a gente vai tocar sobre o assunto, eu quero que vocês percebam isso daqui para frente, a palavra eu acho. Eu acho que. É o que mais as pessoas dizem quando você começa a discutir um assunto. Se você vai discutir política, tem milhões de eu acho. Eu acho que o político tal não sei o quê, eu acho que o político não sei o quê, eu acho que o cara fez isso, eu acho. Pode ver que o eu acho tá assim na boca do povo. Então, eu acho, eu estou presumindo que. Então, eu também assisti uma palestra uma vez também que eu achei bem bom, um insight assim que eu recebi, para mim fez muito sentido. Quando vem com essa história do eu acho, e não é nem para as pessoas, tá? É para nós mesmos. Quando a gente vai botar um eu acho para fora, começar a perguntar baseado em quê que eu tô achando isso? Baseado em quê? Me perguntar mesmo, sabe? Me desafiar internamente para baseado em que eu tô fazendo essa afirmação agora? Eu tô achando que é aquilo? E se eu tô achando, será que eu devia falar isso? Será que eu devia tirar essa conclusão? Eu vejo uma pessoa passar e ela tá com uma cara estranha, tal, daí eu já falo, como eu tô acostumado com aquela pessoa, eu já falo: acho que tá de mau humor, acho que não dormiu direito. Acho que tá de mau humor, acho que não dormiu direito. Tirei uma conclusão, presumi e o meu cérebro já ficou feliz, tem uma resposta, tô seguro. Será que é aquilo? Às vezes não é nada daquilo, às vezes ela tropeçou 5 minutos antes de entrar na sala e tá com o dedo doendo, é só isso. Tem nada a ver com tudo que você presumiu e pensou. Então, tirar a conclusão é arriscado, é muito arriscado. Então, assim, vamos lá, o Albert Einstein fala aqui, ó, a verdadeira sabedoria está em reconhecer que nem sempre temos todas as informações necessárias para tirar conclusões precisas. Então, se perguntar mesmo, quando você estiver no eu acho, tá, de onde eu estou tirando essa informação? Estou baseando no que aqui? Estou tirando uma conclusão só para eu ficar mais seguro ou é a verdade essa mesmo? Estou em dúvida, então vou perguntar, vou esclarecer, né? Vamos andar para frente. Parar de tirar conclusão, porque na maior parte das vezes, presumir não nos leva para um local seguro. Porque a gente vai tirar a conclusão que não precisa, porque não está baseado em nada, só no que eu acho. Então, dentro ainda do tirar conclusões, né, do não tire conclusões, como o terceiro compromisso, lembrar aqui que na maioria das vezes em que a gente tira a conclusão, a gente está culpando algo ou alguém, inclusive a nós mesmos. Porque às vezes a gente também tira a conclusão sobre a gente, né? A gente também faz isso. Então, qual que é o antídoto para isso tudo? Perguntar. Pergunta, não entendeu? Pergunta. Tá achando algo? Pergunta. Você não dormiu bem? Você tá de mau humor? Aconteceu alguma coisa? Pergunta. Não tenha vergonha de perguntar. Nós não precisamos e nem temos que saber tudo. Estamos todos crescendo e se desenvolvendo diariamente aqui. Eu posso ter uma série de experiências, mas que não definem toda a realidade que vai acontecer ainda. Não tem como ser definido tudo, se eu já sei tudo que vai acontecer, da maneira que vai acontecer e por que acontece. Tira essa presunção interna de que eu sei tudo. Quando eu não tenho certeza, pergunto. E se eu não posso perguntar sobre algo que eu tenho dúvida, investiga. Procura, estuda, pesquisa. Não tenha medo de fazer isso. Tô falando aqui, por exemplo, estava atendendo um cliente ontem, tal, fui falar de autoeficácia. Você sabe o que é autoeficácia? Sei. Então me conta, qual que é a sua opinião sobre autoeficácia? É a pessoa quando tem força, assim, né? Não, não é isso não. Então, cara, não tem problema em falar não sei, tá tudo bem, a gente tá em desenvolvimento. Não precisa dar uma resposta. Se eu não sei, pergunte. E eu vou te falar, a vulnerabilidade abre um espaço gigante para o crescimento. Se mostrar vulnerável, se abre espaço para o crescimento. Porque antes de eu julgar o que a pessoa está sentindo, falando, pensando, querendo fazer, eu posso perguntar para ela, qual que é a sua intenção com isso tudo? E ela vai poder te dizer. Você não vai precisar tirar conclusão, imaginar, pensar, fazer a raiz quadrada do cateto da hipotenusa, ficar tirando informações, mas ontem fez assim, mas ligou, mas mandou mensagem, mas a cara do chefe estava assim, a cara do chefe estava assado, acho que vai mandar alguém embora, não, acho que deu problema, acho que não atingimos a meta. Pergunta, resolvido. Não precisa tirar nenhuma conclusão, fazer nenhum cálculo matemático para entender a resposta, só perguntar, investigar, pesquisar. E mais, e haja, tem atitude, não tem resultado sem ação. Então, vou perguntar, vou investigar, vou perguntar, vou investigar. É ação, não é pensamento.
Maionese, sabe a viagem da maionese? Então, não é pensamento só, não. Mantenha a mente aberta, e a gente falou um pouco disso, né, sobre mindset, né, aqui nessa mentoria. A importância de ter um mindset de crescimento. Mantenha a mente aberta. Existe o preto, o branco, mas existe o cinza no meio do caminho aí. Quando você classifica tudo, não, se a cara tá feia, tá bravo, vai ter um problema. Não, tem uma zona cinza aí. Falei, o cara pode ter tropeçado antes de entrar na sala, tá com dor ali no meio do caminho. Não é nada com você, não tá bravo, não tem nenhum problema com você, é só um tropeção. Tem a zona cinza no caminho. Então mantenha a mente aberta. Esteja aberto também para entender as situações, entender as coisas, não ter resposta pronta para tudo. Não fica atendendo o seu cérebro a todo tempo e tomando decisão aí em base de conclusão errada, né? E lembrar aqui que todas as coisas têm 50% de chance de darem certo e 50% de chance de dar errado. É só isso. Pode dar certo e pode dar errado. A chance é igual para os dois lados. Então, presumir não é o melhor caminho. Faz o seu melhor. Faça as coisas de uma forma que mesmo que o resultado final não seja aquele que você esperava, você não se arrependa de não ter dedicado mais tempo, de não ter feito da melhor forma para não ter retrabalho. Faça o seu melhor. Beleza? Bom, o quarto compromisso, dê o melhor de si. Aqui, fechando os compromissos, 4 compromissos. Dê o melhor de si. Então, sob qualquer circunstância, sempre faça o seu melhor, o melhor possível. Nem mais, nem menos. E aqui fica a máxima, sabe? Evite o retrabalho. Se eu faço uma coisa meia boca, né? Half mouth, né? Como diriam os americanos, eu vou ter que voltar a refazer. Pode ser que não seja já na hora, em algum momento. Tem que ser preso, sei lá, com cola. Daí você vai lá e fala, não, vou dar uma amarradinha aqui, depois eu resolvo. Uma hora vai cair, você vai ter que fazer, vai ter que refazer. Então tome o tempo que precisar, mas faça o melhor, aquilo que você tiver de melhor em você. Pratique a logística do melhor, porque o melhor volta. É a tal da lei, né? Daquilo que você dá, você recebe. Daquilo que você dá, você recebe. A prática do melhor. Então, o Cortella fala aqui uma frase que eu amo e acho que vale muito para nós todos. Não espere condições ideais. Comece agora, fazendo o que puder, com o que você tiver e onde estiver. Então, não fica esperando o dia ideal, o momento perfeito, o dia que não tiver nenhuma interrupção, que não tiver nenhum problema, que eu já estiver ganhando não sei o quê, que eu já tiver a casa própria, que eu já tiver o carro, que eu já tiver o meu consultório, que eu já tiver 200 clientes. Não, é agora, com o que você tem. O melhor que você pode fazer dentro da condição que você está hoje. Então não é para esperar para depois, é hoje, do jeito que vocês estão, com todas as ferramentas que a gente discutiu aqui durante todas essas 6 semanas, você tem capacidade suficiente, uma experiência interna de vida que te trouxe até aqui, ferramentas internas, talentos para serem colocados em prática e treinados com o que você tem hoje. Então, faça o seu melhor com o que você pode agora. Amanhã certamente você vai poder ser melhor. Porque hoje aprendendo, treinando hoje, amanhã eu consigo fazer mais rápido, eu consigo fazer usando outro tipo de caminho, entregar numa melhor qualidade. Eu consigo, com treino. Bom, vou fazer de novo a analogia da academia aqui. Quando a gente começou a treinar lá, se vocês lembrarem, cara, que dificuldade que era manter uma isometria de exercício boa. Tudo torto, encurvado, para fazer um bíceps estava assim, tudo encurvado, para levantar 1 quilinho, hein? Que era um negócio bem inicial mesmo. E depois você vai melhorando. Daí na segunda vez que você vai, alguém passa, o professor passa e te corrige e fala, ó, mantém as costas retas, ombro, daí você já faz mantendo o ombro reto. Mas ainda você traz até aqui em cima, relaxa o músculo, às vezes não estica todo o braço. E daí na próxima alguém passa e fala, ó, estica o braço até o final, não estende depois, não encolhe ele até o final, não sobe até o final, porque senão o músculo, né, relaxa o músculo, não é bom exercício. E aí você vai se aprimorando. E daí quando você fica bom pra caramba, num quilo, você aumenta o peso. E daí começa de novo o desafio de, com aquele peso maior, não ficar encurvado, de não esticar tudo.
E é assim, cara, mas se não começar em algum momento, nunca você vai ficar bom, né? Vai chegar na excelência. E lembrando que a excelência é um alvo móvel, né? Que eu acho que eu falei isso lá no início, a gente vai estar sempre melhorando. Então, nada está escrito em pedra. Eu falo muito isso nas minhas mentorias aqui, você já deve ter escutado isso. Nada está escrito em pedra. Não fica parado no caminho, porque não vai estar fazendo o máximo do máximo, que agora não dá. Faz o que você puder, o seu melhor agora. E amanhã, se esse melhor, você puder fazer melhor do que isso, legal. Vai lá e faz melhor, aprimora. Mas não deixe de fazer, de agir, dando o seu melhor. E o seu melhor é o que você tem agora. Não é o que o vizinho pode fazer melhor, mas, por exemplo, vou dar uma palestra, mas nossa, mas o Jojo tá dando palestra, nossa, o cara, quantas palestras esse cara já deu, quanto ele já treinou, quanto ele já aprimorou, se corrigiu para chegar lá. Se eu ainda não fiz o mesmo número de palestras, provavelmente o meu melhor não vai ser o melhor dele. Então não dá para fazer essa comparação, entende? Eu tenho que respeitar o meu melhor, ir lá e fazer a palestra hoje do jeito que eu consigo fazer. O meu melhor, mas vou fazer o melhor. Vou me preparar com uma boa apresentação, treinar, impostar a voz, aprender a andar no palco do jeito que eu puder. Mas vou fazer, porque senão eu não vou aprimorar nunca. Então faça o seu melhor com o que você pode agora. E lembra que não está escrito em pedra. Depois você pode melhorar. E dentro ainda desse compromisso do dê o melhor de si, falar aqui um pouquinho sobre o tempo que a gente gasta em ser melhor, né? Como é que é essa história do tempo? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, né? Vou levar de novo a analogia da academia. Às vezes os clientes vêm aqui e tal, mas até eu conseguir levantar o peso que você levanta, nossa, daqui 2 anos eu vou conseguir isso. Cara, será? Pode ser que sim, pode ser que não. Como é que a gente trabalha isso? Daí eu quero ler para vocês, porque eu quero ser fiel a uma paródia que o próprio Dom Miguel Ruiz traz no livro dele, sobre essa paródia do Mestre da Meditação. Então, eu vou ler para vocês, que eu acho que vale a reflexão aqui para nós, que queremos tudo para ontem. Quer começar hoje, já quer virar o supra-sumo do que a gente começou amanhã, sabe? Não respeita o tempo de crescimento, às vezes, e acha que tem que ficar lá, e é melhor então eu não fazer, se eu não acordar amanhã o Superman, eu não faço nada hoje. Havia um homem que, desejando transcender seu sofrimento, foi a um templo budista para encontrar um mestre que o ajudasse. Dirigiu-se a ele e perguntou: Mestre, se eu meditar 4 horas por dia, quanto tempo vou levar para me iluminar? O mestre olhou para ele e respondeu: Se você meditar 4 horas por dia, provavelmente atingirá a iluminação em 10 anos. Imaginando que poderia fazer melhor, o homem perguntou: Mestre, e se eu meditar 8 horas por dia? Quanto tempo levarei para transcender? Se meditar 8 horas por dia, talvez possa atingir a iluminação em 20 anos, respondeu o mestre. O homem assustado perguntou: Mas por que levarei mais tempo se meditar mais? Indagou o homem. O mestre respondeu para ele: Você não está aqui para sacrificar sua alegria ou a sua vida. Você está aqui para viver, para ser feliz, para amar. Se puder dar o melhor de si em 2 horas de meditação, ok. Mas se você gasta 8 horas, você só vai se cansar, perder o objetivo principal e não aproveitará a sua vida. Dê o melhor de si e talvez aprenda que não importa quanto tempo você medita. Pode viver, amar e ser feliz. Então, sobre o tempo gasto aqui na história. Gente, não importa quanto tempo eu vou gastar, quanto tempo vai demorar para chegar lá no que eu acredito que seja o suprassumo da excelência. O importante é entender que nesse caminho de desenvolvimento a gente tem que continuar vivendo. A gente tem que continuar vivendo. Não dá para falar agora, eu vou ficar dedicado a ter performance, sei lá, no meu objetivo, eu vou dedicar o meu dia todo só para isso. Posso, eu tenho que viver, né? Eu tenho que ter relação saudável, né? Relação social, eu tenho que trabalhar, não dá para fazer a coisa acontecer. A mesma coisa, 2 mulheres gestantes não têm um filho em 4 meses e meio, né? As 2 vão precisar de 9 meses. Tudo tem um tempo de maturação. Então não adianta querer sacrificar a vida em prol de qualquer objetivo que você tenha. É separar e ser constante na busca desse objetivo. A constância traz o resultado.
não é o tempo, né? Colocar tudo de uma vez só. Eu preciso viver. Então, aqui, qual que é a ideia? Não é sobre o tempo que eu estou investindo, é sobre como eu estou investindo o meu tempo. Então, não adianta nada sentar e falar, não, hoje eu vou tirar o dia que eu vou olhar minhas finanças. Vou ficar aqui 4 horas olhando minhas finanças. Daí coloca lá abre o computador, ou então pega a calculadora, o seu papel, começa a fazer cálculo, tal. Daí dá 2 horas, você já está exaurido, já não consegue mais manter foco, já encheu o saco daquilo, e aí no meio do caminho você vai perdendo foco, pega o celular, olha uma mensagem, daqui a pouco já está vendo um vídeo, quando você vê, foram 4 horas e você não conseguiu nem concluir o que você tinha se proposto a começar. Então não é o tempo que você está gastando lá, é a qualidade dele. É como você está investindo esse tempo. Então, muito melhor seja 1 hora por dia do que 4 horas de uma vez, por exemplo. Se de repente você garantir que nessa 1 hora você vai estar focado nessa atividade. Então, não fique esperando ter. Eu preciso, por exemplo, eu quero começar, eu quero fazer vídeos para o meu Instagram. Não espera ter 4 ou 5 horas livre para fazer isso. Mesmo porque se tivesse 4 ou 5 horas livres, você não ia conseguir se dedicar de uma maneira com qualidade para fazer vídeo em 4 horas. Faz um pedaço por dia, 1 hora dedicada, eu gravo tantos minutos, depois eu junto tudo, tem aplicativo para fazer isso. Então não espera ter aquele tempão, porque provavelmente esse tempão dedicado não vai fazer que você faça isso com qualidade. Então não é sobre o tempo investido, é sobre como você investe esse tempo. E mais, né, como você se diverte nessa caminhada, né? Porque a gente está vivendo aqui, né? A gente tem que ser feliz, tem que ter alegria nessa caminhada, né? E lembrar que nesse caminho que há tempo para tudo. E em todo tempo você precisa estar presente. Então não adianta eu estar aqui, agora, dentro dessa mentoria, nessa aula aqui, pensando no boleto que eu tenho que pagar, naquela atividade que eu não fiz de manhã, sabe, no trânsito que eu vou pegar para voltar para casa, ou no horário que eu precisava ter dormido, ou na louça que ficou na pia. Você tem que estar presente. Porque senão não vale nada. Não adianta ficar 1 hora e meia aqui comigo se metade do que eu tô falando aqui não consegue entrar porque você tá com a sua cabeça em outro lugar. Você tem que estar presente. Tanto aqui nesse momento, porque você só pode estar aqui. Seu corpo tá aqui, ó, na frente do computador comigo. Não adianta nada botar a mente em outro lugar, porque daí você não tá nem lá e nem aqui. Eu falo que é o famoso Walking Dead, né? Não mora ninguém dentro. Tem só um corpo andando lá, mas não mora ninguém dentro. Você bater e perguntar se tem alguém ali, a pessoa, opa, oi, você falou comigo? Então, esteja presente, porque a gente precisa lembrar, a felicidade, ela não está lá, ela não está lá, não existe o lá da felicidade. Quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Quando eu comprar aquele carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver meu consultório, eu vou ser feliz. Quando eu tiver com 200 clientes, eu vou ser feliz. Quando eu estiver ganhando 30 mil por mês, eu vou ser feliz. Quando eu pagar todas as minhas contas, eu vou ser feliz. Não existe o lá, a gente não sabe como vai ser lá. Às vezes você chega nesse objetivo, em qualquer um desses que eu mencionei, ou até outros que vocês tenham aí grandiosos na cabeça de vocês, e a felicidade não está lá ainda. Então a felicidade não está lá, a felicidade está dentro da caminhada. Então, com tudo que a gente falou aqui, durante todo esse tempo de mentoria que a gente teve aqui junto, com tudo que eu trouxe para vocês aqui, lembrar que tudo aquilo, todas as ferramentas e esse objetivo que vocês têm dentro da cabeça, é para curtir essa caminhada, é para curtir os desafios, é para curtir o desenvolvimento que vocês estão tendo, é para curtir os resultados. Por isso que eu falei tanto de fazer follow-up no final de cada semana, vocês com vocês. Putz, as ações que eu coloquei para mim essa semana eu fiz. Eu consegui fazer uma parte, outra não. Por que eu não consegui fazer aquela outra parte? Porque eu fiquei focada em outra coisa. Então, como é que eu posso fazer na semana que vem para conseguir realizar? Curte, comemora aquilo que vocês conseguiram fazer de legal. Comemora os micropassos, porque os micropassos é que vão construir o que vocês querem no final. Não adianta ficar esperando lá, no final eu comemoro. Não, cara, às vezes chega lá no final, você já tá com a cabeça no outro lugar e nem comemora nem aquele final. Então comemora, curte a jornada. O caminho, a gente veio aqui na vida e no mundo, não veio para sofrer, para ficar, sabe? Eu fico pensando aqui que seja qual seja a sua religião, a minha, eu acredito em Deus, e pode ser o campo das infinitas possibilidades para quem não acredita em Deus e acredita na ciência, né? Ela fala de Deus como o campo das infinitas possibilidades, mas eu acredito que Deus é pai, não é padrasto, não, colocou a gente aqui para viver bem. Agora, como é que eu estou escolhendo fazer essa caminhada? Como é que tá para a minha vida? Então, se mira, a felicidade não tá lá, ela tá aqui, ó, no dia de hoje.
O quanto a gente pode se divertir nessa conversa que a gente está tendo hoje aqui, nesse conteúdo que eu estou trazendo para vocês hoje. Como é que vocês podem rir de vocês aí, descobrindo que vocês não estão tão impecáveis com a palavra quanto vocês achavam que você estava, que você está se importando aí com um monte de crítica que, de repente, você não deveria se importar, e você mesmo está falando algumas coisas para você que você não deveria se falar, né? Será que você está fazendo as coisas meia boca aí, em algumas áreas da sua vida? Não está dando o melhor de você nas coisas que você está fazendo? Será que você está esperando o dia perfeito, o momento perfeito para começar aquele projeto que você está deixando na gaveta? Então, vamos se divertir no caminho, olhar e entender que todos nós estamos em pleno desenvolvimento, que tem momentos da vida que a gente escorrega, que o mais importante nessa caminhada é manter a constância, é fazer o que precisa ser feito mesmo quando eu não estou afim, porque no final vai ser legal. E eu vou trazer para vocês aqui uma experiência pessoal a respeito disso. Eu resolvi que eu vou correr, né? E eu nunca gostei de correr. A minha frase básica era: eu só corro para salvar minha vida. Era essa a minha frase da vida. Só corro para salvar minha vida. E aí eu decidi, coloquei um desafio pessoal para mim de que eu queria correr. Objetivo: fazer uma prova de rua, que é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer. Eu vi as pessoas, achava legal, aplaudia, muito legal, mas eu nem para assistir. Quero fazer uma prova de rua, resolvi que eu vou correr. Pô, gente, não é fácil, né? É um desafio, falta o ar, dói a perna, o relógio lá da esteira não anda, né? Tem toda aquela, né, aquela coisa, né? Mas, cara, não tem outra forma a não ser fazendo. Então, como é que eu vou chegar lá e conseguir correr os 5 quilômetros que eu quero correr? Correndo no primeiro dia, no segundo dia, 2 quando eu consegui, 1,5 quando eu consegui passar, 2, 2,5, uma hora bate os 5. Como? Na constância. Na constância. De novo e de novo. Ah, mas vai doer a perna. Vai, até o dia que minha perna acostumar com aqueles quilômetros. E quando ele acostumar aquele quilômetro, aumenta o quilômetro. E a vida é assim, é desse jeito. Agora, se eu fizer 1,5 km, a perna doer, eu ficar meio sem ar, exausta, e daí eu falar, quando for o outro dia de treinar, que eu tô fazendo 3 vezes na semana, eu falar, ai, não vou, porque eu vou cansar, pronto, acabou. O objetivo final, que era fazer a prova, não vai chegar, porque eu não passei de 1,5 km. E para a vida é assim, para qualquer objetivo. Constância. É a constância que constrói o final da história. É fazendo o que precisa ser feito no dia que você se programou para poder colher resultado. E comemorar cada um deles. Comemorar o primeiro quilômetro, o primeiro 1,5 km, os 2. Quando você conseguiu passar o primeiro quilômetro sem morrer, você fala, nossa, que legal, passou o primeiro quilômetro, eu não morri, eu consigo estender um pouco mais hoje. Para comemorar mesmo de verdade cada vez e cada milestone, né, que a gente fala, cada aquisição mesmo no caminho. Não esperar só lá no dia da prova, que pode ser que no dia da prova aconteça alguma coisa, eu nem consiga ir na prova. Atraso o voo da palestra que eu vou dar e eu não consigo chegar, perco a hora do relógio, e aí que daí guardei todo esse tempo só no sofrimento para comemorar no dia que eu corresse os 5 quilômetros na prova e aconteceu uma adversidade e não chegou lá. E aí? E a felicidade, será que tá lá? Ou ela tem que estar no meu caminho? Tem que estar agora, a gente nem sabe amanhã como é que vai ser. Então é para curtir agora, para estar presente agora, do jeito que dá agora, com o melhor que você tem agora. Então, compromisso. Assuma esse compromisso de uma vez por todas e faça como o porco, dê a sua carne. Não esteja só envolvido. Se entrega para aquilo que você está querendo fazer, curta a jornada. E lembre-se que, dentre essas ferramentas, esses insights que a gente veio conversando todo esse tempo aqui, tem um tanto de insights aí, mas tem um tanto de ferramenta que, se colocado em prática, em execução, pode te ajudar muito a melhorar a sua performance, a desbloquear aquilo que hoje está te bloqueando de conquistar e ter a vida que você acredita que merece. E eu acredito também que a gente merece ter sempre uma vida melhor. E que se amanhã tiver melhor que hoje, que ótimo, e eu vou querer melhor ainda, porque a excelência é um alvo móvel. E para ser mais excelente, eu estou em constante desenvolvimento, e eu só me desenvolvo quando aparecem situações que me obrigam a sair da zona de conforto. Então, eu volto lá na primeira sessão para falar para vocês e concluir essa também, que é os campeões do desconforto. Que vocês estejam sempre bem desconfortáveis na caminhada de vocês, aí para lembrar que vocês podem muito mais. Que eu escutei essa semana o Jacob falando que a capacidade humana
é infinita. Nós temos uma capacidade infinita. Só que lembrar que não dá para chegar lá antes de passar por aqui, né? É aqui, depois daqui, depois daqui, depois daqui, daí você chega lá. E quando você chega lá, você começa a enxergar um outro lá que você nem estava enxergando quando estava aqui. E aí você expande mais, expande mais. Então é infinito. Enquanto estivermos aqui vivos e respirando, a gente pode ser melhor, a gente pode melhorar. No intuito do quê? De ser mais feliz. Só isso. De ser mais feliz. De ter uma vida mais feliz e mais satisfatória para todos nós. Então eu desejo um incômodo aí, constante dentro de vocês, para continuarem performando melhor na vida de vocês. E eu espero, assim, de coração, que tenha sido uma jornada boa para vocês estar aqui com a gente, né? Estar aqui nesse momento, né? Então vamos falar aqui um pouquinho, para fechar a história. Ação, né? Agir é viver plenamente. Quando eu estou em ação, eu estou vivendo, né? Quando eu estou em movimento, eu estou vivendo. Então então não é agir, é uma tipo, não fazer nada é uma forma de negar a vida. Se agir é viver, então quando eu não ajo, eu estou negando a vida. A vida está em fluxo, né? Se você resolver dormir o dia inteiro, ok, é uma escolha sua, mas o sol vai nascer, vai se pôr, a noite vai chegar, a natureza continua fluindo, então a vida continua fluindo. Eu posso escolher hoje não fazer nada, mas o dia 6 de setembro de 2023 vai passar. Não tem como, a vida flui. Então, quando eu não ajo, eu estou negando a vida. Isso é forte, né? Se agir é viver plenamente, quando eu não ajo, eu estou negando a vida. Então, não neguem a vocês a vida. Entrem em ação. Então, assim, não importa o que você fez ontem, o que importa é o que você vai fazer agora. Porque ontem é passado, né? A gente nem muda. Pode servir de reflexão, de experiência, que também eu acabei de falar para vocês que aspas de experiência, porque as coisas mudam, as situações são diferentes. O caleidoscópio, toda vez que você gira ele, ele monta uma imagem nova. Quando eu estou querendo me basear só na experiência, eu estou supondo, estou tirando conclusão. Então, o que você fez ontem também, experiência aspas, porque pode ser que hoje seja diferente. A experiência que eu tive ontem, hoje com uma outra pessoa, no outro horário, em outra situação, pode ser diferente. Então, o passado, o que você fez ontem, não importa. O importante é o que você faz agora, daqui para frente, nesse momento que você está vivendo. Esse, que é o único que tem. Nesse horário da noite que a gente está junto aqui, é o único que a gente tem. Então, mantenha o seu compromisso vivo, trabalhe todos os dias pelo seu objetivo. E daí vocês vão me perguntar, mas até quando? Até você chegar lá. Até chegar lá. E que vocês, quando cheguem lá, com certeza vão ter outro objetivo. E aí trabalha de novo. Até quando? Até chegar lá. Mas eu quero que vocês lembrem, né? E essa frase que eu quero deixar aqui para a gente fechar. As pessoas que mais conquistam são aquelas que abrem mão de uma recompensa instantânea por algo muito maior e permanente no futuro. Então, aqui, eu fecho a máxima aqui lembrando, tô querendo fazer uma dieta. Daí chego lá no self-service, né? Começa a encher meu prato de salada, feliz, tal. De repente já passo lá no arrozinho, daí chegando no olhar, um pastel. Ai, um pastel, meu Deus, mas hoje já é véspera de feriado, hoje pode, né? Pá, pastel no prato. Pô, tá de dieta. Botou o pastel no prato. Se você perder pro pastel, vai ganhar de quem, cara? De quem? Então, cara, lembrar, abrir mão da recompensa instantânea, daquele momento lá, agora, se fizer isso agora, que ótimo. Lembrar, né, relembrar o que vocês estão buscando no futuro. Então, buscar, às vezes, se livrar da recompensa instantânea para ter algo mais permanente, né, e maior no futuro. Então, às vezes, dá aquela preguiça de falar, não, hoje eu não vou fazer aquela planilha financeira. Não, hoje é domingo, cara, eu vou montar planejamento da semana. Não, cara, eu tô cansado. Recompensa instantânea, vou pro sofá, vou assistir o Netflix, vou correr aqui o Instagram, vou sair com os amigos mais um pouquinho, ou tô lá na baladinha com os amigos, não vou voltar para casa agora não. Mas amanhã tem que acordar cedo, não, mas tudo bem, amanhã eu vejo, eu acordo um pouco mais perto do horário, não vou na academia de manhã. Recompensa instantânea. Então, abra mão delas por algo muito maior e permanente no futuro. E com isso, né, eu venho dizer que eu espero que vocês tenham conseguido, dentro desses encontros que a gente teve aqui, sair realmente da zona de desconforto, né? Porque eu falo que a zona de conforto não tem nada de confortável, né? Ela é super desconfortável. A gente vive uma situação em que, de tempos em tempos, o cérebro assalta a gente para dizer, pô, você não tá fazendo tal coisa, hein? Ó, você devia fazer não sei o quê.
né? Então não é nada confortável. Eu espero que esses encontros tenham te tirado dessa zona de desconforto e colocado vocês aí desconfortáveis, mas no caminho de conseguir desbloquear a performance de vocês para atingir os objetivos. E, obviamente, gratidão pela confiança, pela paciência. Eu espero ter conseguido atender as expectativas que vocês tinham com essa mentoria. E, óbvio, eu quero escutar o que vocês têm para falar a respeito, né? Obviamente, né? Não vou fugir dessa. Deixa eu só parar de apresentar aqui para eu ver vocês. Espera aí. Pronto, eu quero falar. Aê! Saiu a apresentação daí, né? Saiu. Vai lá, me Primeira, contem. parabenizar, né? Foi incrível, sabe? Todo o seu esforço, seu trabalho, se vê nitidamente. E daqui para frente, né? Só, só mentorias e mentorias, né? Eu acho assim, super interessante. Quando a gente começou a minha, né, mentoria, eu lembro que a Cintia me deixou um monte de tarefa, né? Aí, tipo, nossa mentoria era 3 horas da tarde. E eu tinha plantão, não sei o quê. Aí eu botei assim, eu, tipo assim, falei, ah, não vou faltar tempo, vou faltar. Eu acordei 14h40. Deixa eu ir pra fora, tem um monte de gente, peraí. 14h49, né? 14h59, tipo assim, meia hora. Aí eu, tipo assim, chorando. Cíntia, não! Eu não fiz nada. Eu lembro, tipo assim, calma, Odine, calma. O que que você não fez? Eu falei, ah, não fiz isso, isso, isso. O que que você fez? Falou, gente, cara, sabe, bota o braço aqui, bota o braço aqui. Não sei. E assim, e hoje, eu tava vindo pra cá, tipo, por exemplo, pro plantão, eu falei, cara, hoje é o último dia da teoria. Cara, não, mas eu não fiz porra nenhuma. Cara, eu não consegui assistir as aulas. Eu não sei o quê, eu não sei o quê. Pois é, o meu agiota interno, ele é muito. Aí eu falei, calma, eu falei, cara, olha. Agiota interno é ótimo. Eu falei, cara, você assistiu todas as aulas, sabe? Faltou uma coisa, tipo, uma coisa ou outra. Você se esforçou. Cara, assim, essa parte de compromisso, né, dos pequenos prazeres, juro, desde que a gente começou, eu não tenho saído, eu não tenho feito nada, sabe? Eu tô super focado, não só na mentoria, né? Acho que também, acho que faz parte, né? Na minha vida pessoal, Na vida. profissional. Eu tava assim, super atarefado, cara. Não tava no burnout, assim, mas sabe, a gente tava. Tudo muito, tudo é dinheiro, tudo é falta de dinheiro, mercado caro, tudo caro, e colégio, e não sei o que, aquela coisa. E volta o agiota interno. Cobrando. Aí hoje foi super engraçado. Eu falei, calma, e quando você começou a falar de compromisso e sobre, né, a satisfação momentânea, você falou, não, cara, eu falei, tá vendo? Você se cobra tanto. Foi a primeira coisa que eu falei. Super comprometido, sabe? Minha planilha, não consegui fazer, não consigo fazer aquela porra na minha planilha no computador. Mas, Ou não consigo, olha, eu não consigo. É a palavra, hein? A palavra, hein? perdão. Assim, eu tento, já paguei tudo, né? A gente fala que o mundo conspira contra a gente, mas não é o mundo. Eu realmente encheu a minha memória, ué. Eu paguei a memória, já tá tudo certo. Então, assim, já tô com espaço, vou voltar, mexer, tipo, era a minha meta, vamos falar, vou fazer isso. Mas enquanto isso, estou fazendo, a minha agendinha tá lá, que eu não consigo colocar na agenda de papel, que eu não carregava para cima, bloco de notas, minha listinha de tarefas para fazer no dia. Então, assim, tipo, para pra pensar, desde que antes eu conheci a Cíntia, cara, eu era aquela pessoa, assim, tipo, eu tenho compromissos, eu dei agenda, dei não sei o quê. E não, cara, é isso, exatamente isso, né? E vamos que vamos. E Que assim, que bom eu que você acho está que reconhecendo isso em você, tá vendo? Que legal você poder reconhecer em você. eu tá passando muita coisa pro meu filho, sabe? Incrível isso aí. Lógico que ele não tem o discernimento, né, de absorver.
Mas acho que pouco a pouco, né, homeopaticamente, a gente está, sei lá, eu acho que na minha idade. Meu pai não tinha nem essa abertura para cabeça. Eu acho interessante isso. Eu acho muito legal isso de você querer passar para o seu filho, sabe? Porque dentro da maturidade dele, eu acho que você está plantando uma semente. Coisas que hoje você está tendo contato hoje na sua idade, imagina sendo plantada nele desde agora. Que legal. Muito legal. Feliz, viu, meu amigo, por você, pelas suas conquistas, viu? Bem feliz, de verdade. Bem feliz. Que bom que você curtiu estar aqui também, que bom que você Sim. conseguiu absorver as coisas, que legal, que bom. E tá aí também as aulas para você rever quando precisar, não precisa deixar o Jota interno te matar, não, viu? Aonde? E você? Querido. Beijo. E Osni, aí, meu amigo? quero começar falando de você, uma coisinha assim básica, que eu achei você assim um espetáculo de pessoa, sabe? Porque com relação à aula de hoje foi comprometimento. E de todas as pessoas que eu encontrei nessa mentoria, eu sempre que te vi ali no perrengue da vida, né, que é tá aí, né, de uniforme, essa hora, dando plantão, cabeça de médico, deve ser uma. Você estava lá, ou melhor, você estava aqui com a gente, sabe? Sendo dirigindo, levando o cachorro no plantão, deixando o celular cair no equilibramento ali, que eu imagino como que deve ser a infraestrutura. Então, assim, cara, eu quero ser sua amiga, achei você um espetáculo de pessoa, sabe? E que bom que a gente se encontrou e que a gente fez parte dessa mentoria, dessa jornada juntos. Então, e assim, então quero deixar registrado o meu sentimento por você, tá, assim, depois eu vou te procurar no Instagram para a gente ser amigo, ainda Vamos que sim. virtual. E Você, sim, parei. Você que faz as artes? Não, eu que sou social media da Cíntia. Ela é social media. Já estão apresentados. Olha aí que legal, tá vendo? Ai, que Querido. legal. tá. Cíntia, você, assim, eu sabia que ia ser bom, sabe? Porque é um trabalho feito por você, o crânio que você é, a gênia que eu considero que você seja, e fazer um trabalho desse, eu imaginava que boa coisa, no mínimo. Mas, assim, o que eu quero compartilhar com você é o quanto que eu pude experimentar na prática cada coisa que você falou, sabe? E hoje, ironia do destino, que eu tive que sair, no meio do caminho, eu nessa coisa da agitação, eu pensei assim, tanta coisa para fazer, tem isso, tem aquilo, e aquela coisa, vou seguir aí assim, o meu agiota interno, mental, pirando, e eu falei, gente, mas é isso aí, a gente está na vida, estamos na vida para viver, e é para ser feliz. Foi exatamente isso que eu pensei, fui eu que quis, fui eu que procurei, eu queria ter minha agenda, eu queria ter minha agenda lotada, eu queria, achava chique não ter tempo, sabe? Quando eu tinha todo o tempo, eu não sei o que eu fazia com ele, achava chiquérrimo uma pessoa falar para mim, não tem horário na agenda. Hoje eu vivo nesse modo, sabe? Que eu não tenho horário na agenda e achei muito legal que eu consegui falar. Você pode resolver isso? Algumas coisas você pode, porque eu sabia que dava para resolver sem mim. Então, assim, eu pude percebendo tanto essa questão de delegar, de ser feliz no processo, o que eu estou penando hoje é porque lá na frente isso vai ter um valor, sabe? Eu estou aprendendo as coisas que não são fáceis, o meu desconforto, eu estou entendendo que ele é para uma causa maior. E eu posso sentir isso. Em todos os exemplos que você deu, é o pastel do self-service que ferra a nossa vida? É uma delícia? Mas ele está lá. E a gente não é mais ignorante, a gente tem a consciência, né? O fazer um pouquinho por dia, o quanto isso é libertador, fazer uma programação, uma agenda no domingo, uma programação de cardápio da semana. Já estou pronta até para fazer do mês, já estou nesse nível avançado de fazer a do mês, sabe? Então, coisinhas que para mim eram muito, muito difíceis, hoje elas não são difíceis, elas são trabalhosas. Eu não entendo mais um problema, um perrengue como uma dificuldade, e pegou muito isso que você falou hoje da palavra, né? Me enquadrei em todas, simplesmente.
Mas, assim, a gente sabendo qual que é o rolê, fica mais fácil de resolver. Então, assim, quero super te agradecer por todo o seu empenho, pelo seu excesso de vitamina mental, que eu esqueci o nome da vitamina, mas você sabe qual É que é o nome, B12. a É a B12. B12, é, o seu excesso de vitamina B12, para trazer tanto conteúdo que eu não saberia, por exemplo, nem como começar a procurar no Google. Então, assim, você trouxe tudo isso para a gente, você desenhou muitas coisas para a gente, fez junto. Então, assim, amiga, quero super te agradecer por você ter feito esse trabalho. O difícil é se desvincular de você agora, né? Porque quem que quer sair, soltar a mão? O difícil vai ser isso. Mas estamos aí para a próxima. Conte comigo, viu? Muito grata. Grata por todo o apoio, viu? Grata mesmo. Daqui pro Hotmart. Hotmart. É Com isso aí. certeza. Comprei um curso do Hotmart tão ridículo. Assim, foi R$ 90. Mas assim, uma médica sobre medicações injetáveis. Não sei. Falei, pronto, era o que eu precisava, né? O beabá. Era uma médica de jaleco. Cada aula tinha 15 minutos. Ela falava, só lia os nomes, assim, lendo os slides. Eu falei, não. Caraca. Assim, eu vi. Em 1 hora eu terminei o curso. Eram 7 aulas de 15 minutos. Nossa, é de chorar, né? Quando você pega uma coisa que não te dá conteúdo, né? Ai, cara. Que bom que vocês puderam aproveitar, viu? Fico muito feliz de ter preparado, que eu preparei isso tudo com super carinho, assim. A minha intenção sempre é trazer para vocês de uma forma realmente prática, né? Que vocês consigam entender os conceitos e trazer para a vida, né? Porque não adianta nada também um monte de conceito com o nome todo lindo aqui, cheio de pomposo, que vocês não conseguem trazer para a prática. A minha ideia é sempre desempacotar esse monte de teoria da melhor forma para que vocês consigam trazer para a vida e usar, né? Não adianta nada um monte de nome esquisito aí que vocês não consigam fazer, né? Então a ideia era essa mesmo, que bom que eu consegui fazer isso, né? E tô muito feliz também, porque querendo ou não, é um filho aí que nasceu, né? A gente cuidou por 6 semanas, agora tem um filho pronto nessa história aí toda, e tô feliz também de estar aqui com vocês, e mais do que tudo também feliz de vocês terem tido esse comprometimento de estar aqui comigo todas as noites, porque como as aulas são gravadas, obviamente elas iam acontecer de qualquer forma, porque eu teria que deixar gravada, e eu não consigo imaginar o que seria eu fazer isso sem ter ninguém assistindo, porque vocês estarem aqui faz toda a diferença, né? Da interação. É muito diferente você gravar um vídeo e depois largar lá, né? É muito melhor com vocês aqui. Então, sou grata pelo comprometimento de vocês aí que estavam aqui comigo esses dias todos, assim. Muito feliz, de verdade, vocês estarem aqui. E feliz que vocês estão se encontrando também, né? Fazer vínculo. E eu acho muito legal isso, importante, porque quando a gente falou de ambiente lá atrás, isso faz toda a diferença. A gente está conectado com gente que está querendo andar para frente, né? Se nós somos a média das 5 principais pessoas com quem a gente convive, como a gente não consegue trazer todo mundo para estar morando com a gente na nossa casa ou trabalhando no lugar que a gente está, se a gente conseguir interagir com essas pessoas, mesmo que seja pouco, a gente está melhorando o nosso nível de ambiente, né? Então, que ótimo que vocês se conectem e que continuem conectados comigo também, porque com certeza eu continuo estudando e me melhorando, porque eu estou nesse trabalho que eu venho tentando plantar em vocês também há muitos anos já, de tentar me melhorar cada vez mais, aprender mais. Amanhã eu sei mais do que hoje, depois de amanhã também, então eu vou continuar trazendo coisas novas. Tem muita coisa ainda dentro dessa cachola aqui para ser botada para fora, que eu tô trazendo aí do jeito que dá, mas tô aqui. Mantenham-se próximos, por favor. Sou feliz em ter vocês também na minha vida, viu? Com Sou certeza, bem feliz. amiga. Eu vou parar a gravação, mas vocês não saem daí. Peraí.